paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Continuando em Gênesis, né? Vamos conhecer um pouquinho, né, do nosso adversário, né? E quem ele é, né? Quem é esse adversário nosso, né? Que nós temos que pagar, estamos pagando por culpa dele, né? Pagando um preço muito alto por culpa dele, né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, né? Onde nós estamos estudando. Gênesis capítulo 3. E em seguida, os irmãos podem abrir em Romanos 5 também, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 3 e Romanos capítulo 5. Como que o pecado entrou no mundo, né? O que é pecado? Pecado é errar, né? Eu já ensinei isso aqui para os irmãos. Errar o alvo. O que é o alvo? O alvo é a lei de Deus, né? É o que os judeus chamam de Torá, né? Os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Esses livros são a Torá, né? Que os hebreus chamam, são as leis de Deus, né? E são muitas leis, né? E muitas dessas leis, elas são leis mosaicas, que quer dizer, leis de Moisés, né? Que Jesus, quando Jesus ele veio e ele cumpriu todas as leis de Deus. Só muda que tinha leis que ele debateu contra essas leis. Por exemplo, aquela mulher que foi uma mulher que foi pega em adultério, né? Se nós lemos lá na Bíblia, né? Se nós vê que a mulher que foi pega em adultério, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa mulher. Vamos lá ver. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Ou seja, não foi Deus que mandou a mulher ser apedrejada, foi Moisés, né? Chamada de lei mosaica, né? Porque as leis, elas foram Deus, e quando Deus ele deu os 10 mandamentos para o homem. E dos 10 mandamentos foi baseando-se em várias leis para que o povo daquela época, na época de Moisés, não se misturasse com os povos pagãos, entendeu? Então nós temos que entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? A questão, para você entender a Bíblia, você tem que entender a cultura, por isso que hoje você tem Bíblias que tem mapas, tem dicionários, para você entender a dinâmica do que a Bíblia está falando, né?
Então aquela mulher, ali Jesus, ele fala, tira a primeira pedra que nunca teve pecado, né? Porque todos pecaram, todos seres humanos pecaram, né? E eles vendo que Jesus não estava, e eles vendo que Jesus estava debatendo sobre essas leis, eles chegaram a Jesus e falaram, qual que é a maior lei de todas? E Jesus disse, amai a Deus acima, ó Israel, amai a Deus acima de todas as coisas, né? E a verdade é essa, né, irmãos? Se nós não amar a Deus acima de tudo, nossa vida, porque só Ele é por nós. Às vezes nós estamos só no mundo, às vezes nós temos nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, mas dentro de nós há um vazio, e esse vazio, ele é uma brecha para o inimigo. E essa brecha, ela tem que ser tampada. Ela tem que ser selada pelo Espírito Santo. Porque não você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Você vai continuar vivendo o que você está passando. A vida dos irmãos e de ninguém é fácil. Mas Deus é um Deus tão poderoso, tão tremendo, que Ele pode mudar a nossa história. Só basta nós agirmos. Eu sei que muitas das vezes nós, cristãos principalmente, nós acreditamos na fé, mas uma fé morta. Nós não acreditamos numa fé viva, uma fé morta. Nós temos medo de enfrentar o inimigo. Quando Elias estava ali, no meio daquele povo, e aquele povo ali tudo adorando a Baal, né? E Elias queria mostrar para aquele povo que o verdadeiro Deus de Deus não era Baal, né? E ele provou para o povo através de um sacrifício, né? Ele falou, vamos fazer um sacrifício. Vocês fazem primeiro o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, né? E aqueles homens fizeram o sacrifício e Deus não respondeu, e o Deus deles não respondeu. E eles ficaram horas, e a Bíblia fala que Elias até zombava deles, né? E quando chegou a hora de Elias colocou ali o sacrifício e molhou ainda o sacrifício como uma forma de humilhação para aquele povo. Ele olhou para os céus e falou, meu Deus, Pai, mostra para este povo que há Deus em Israel. E a palavra do Senhor diz que o fogo desceu naquele momento. Parece historinha de criança, né? A história de Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Jesus nascendo de uma virgem, Jesus andando sobre as águas. Parece que são histórias, mas não são, irmãos. São realidades, são verdades. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. Só se ligar a televisão que você vai ver. Principalmente nesses canais, principalmente em canais que mostram, né, esses canais de crime, né? Você vai ver que o diabo, ele só tá aí matando, roubando, destruindo vidas, casamentos, famílias, né?
E poucas pessoas estão tendo uma vida com abundância, uma vida de segurança, prósperas, dignas do arrependimento. Por quê? Porque são poucas as pessoas que entendem o propósito da palavra de Deus. São poucas pessoas que entendem que Deus nos chamou para vivermos com uma vida com abundância. Ele nos chamou nós para ser simplesmente párias. Ele nos chamou nós temos prioridades em tudo. Nós fazemos parte do reino dos céus. Você só não tem prioridade a partir do momento que você não faz parte do reino de Deus. Então, em tudo na vida, você tem que ter prioridade. Sabe quando você vai no banco, aí você fica na fila? Mas sabe quando o empresário, o maior empresário da cidade, ele chega no banco, ele tem prioridade. Ele já vai ele já vai falar com o próprio gerente, porque aí ele tem prioridade, né? Nós cristãos também temos. Só muda que a nossa fé, ela é morna ou ela está morta, né? Ou ela é morta, ela não está, ela está fria, né? E essas são duas coisas que indignam a Deus, né? Uma fé morta, uma fé fria, uma fé morna, né? Nós temos que ter fervor, nós temos que ter uma fé forte e crer, acreditar de verdade que Deus ele pode fazer. O castigo que Deus nos deu não nos limita a mudar essa situação. Eu nasci pecador, vou morrer pecador. Não é necessário você morrer pecador. Não é necessário. Jesus é santo, só Jesus foi santo. Não é isso, né? Mas não quer dizer que você não possa buscar pela santidade. Então, irmãos, hoje eu quero, nessa questão do castigo à salvação, eu quero mostrar para os irmãos que Jesus, né, quando Deus ele dá uma autoridade a lei ela tem que ser respeitada, né? Quando Deus ele dá uma lei e nós devemos cumprir as leis de Deus para que nós não seja castigados lá na frente e até as nossas gerações sejam castigadas. Então, abra os olhos para que você não caia nas armadilhas de Satanás. O primeiro objetivo é seu. A primeira atitude para antes de o diabo atacar você é sua, não é dele. Mas Gênesis 3 diz que a mulher estava dialogando ali com o Satanás. O Satanás estava na árvore. Ela não tinha motivo nenhum para estar ali, naquele momento, conversando com aquela árvore, com aquele animal na árvore. Ela poderia estar fazendo outras coisas em outros lugares e evitando o lugar onde tinha um ser que Deus tinha dito para eles. Mas sabe por que ela não creu? Porque não foi Deus que falou para ela. Foi o marido dela que falou para ela. Porque quando Adão ele é a autoridade, é o pai, né? De todos, né? De todo o povo, né? E Eva é a mãe de toda a humanidade, né? E
Se nós lemos no capítulo 2, nós vai ver que quando Deus ele criou o homem, ele colocou o homem no jardim. E ele disse para o homem para que o homem não comesse, o homem comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Só muda que viu Deus que aí viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, né? Deus teria aí os seus motivos, que ainda para mim, pelo menos, eu não me revelou. E ele, nesses motivos que Deus tinha de não deixar o homem só, ele criou a mulher. E a palavra mulher vem de adjuntora, ou metade do homem, aquela que ajuda o homem, né? E realmente Eva era uma adjuntora, uma mulher que ajudava o homem, né? Porque Adão tinha muito para fazer, né? Adão tinha que nomear os animais, Adão tinha que dar o nome aos animais. Eva era uma coletora, né? Ela trabalhava, talvez ela estava ali no jardim tirando as frutas, né? Tirando para que quando Adão chegasse, ele pudesse comer, né? Ele pudesse ali estar se alimentando, né? Só muda que ela chegou até a árvore no meio do jardim. E aí que está o perigo, né? A palavra do Senhor diz que devemos fugir da aparência do mal, né? Se você não foge da aparência do mal, você vai ser atentado pelo mal. Você vai ser atentado. Então, não adianta, irmãos. Satanás estava no deserto. Satanás estava no deserto e Jesus foi guiado até o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Então, irmãos, é aquela questão, a questão de olhar, observar, examinar se aquilo que o ambiente que você está, as conversas do ambiente onde você está, as músicas que você ouve, será que você não está abrindo uma brecha para o mal entrar na sua vida? O mal entrou na vida de Eva pelo simples momento dela dar atenção para ele, para aquela cobra. Imagina uma cobra que anda. Tem cobras aí que são muito bonitas, né? Cobras são um animal exótico, né? Imagina aquela cobra, né? E Eva se encantou com certeza com o animal. Mas dentro do animal tinha um ser espiritual chamado Satanás, o diabo, né? Como a Bíblia diz em Apocalipse, né? E esse ser enganou Eva. E ao enganar Eva, a primeira coisa que ele faz é uma pergunta para Eva. Uma pergunta simples. Ele pergunta para Eva: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Primeira coisa que eu já falei com os irmãos, que comer da árvore do fruto do jardim, a ordem foi dada para Adão. Adão repassou essa ordem para a mulher. A Bíblia fala que a autoridade da mulher é o homem, e a mulher deve o respeito ao homem, e o homem deve amar a sua mulher, né? O que é isso, né?
O homem ele não é, a mulher não é submissa ao marido, o homem ele não pode tratar uma mulher como uma escrava, jamais. Ele está falando de autoridade espiritual sobre ela. A mulher tem que tratar o marido como ele deve ser tratado, com respeito, entendeu? Através do respeito, ela está tratando ele, ela está dando autoridade para ele. A mulher ela deve ouvir a voz do seu marido, ela não deve agir sem consultar o seu marido, e seu marido não deve agir sem consultar a Deus. Isso é bíblico, tá bom? E naquele momento, Eva, ela agiu sem consultar Adão. E ela comeu do fruto da árvore da vida. E por ela ter comido daquele fruto, ela pecou. E por ela ter pecado, através do pecado que entra em Eva, ela leva esse pecado também para o seu marido, fazendo com que o seu marido também peque contra Deus, né? Mas aqui tem uma palavra que é muito importante, pegar aqui, que diz assim: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Satanás está perguntando para Eva se era verdade que ela não poderia comer de nenhum fruto da árvore do jardim. E ela diz: de todas as árvores do jardim comeremos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa nós não poderemos comer, né? Do fruto dessa árvore, né? E Satanás disse para ela que ela poderia comer sim, porque se Deus estava mentindo, né? Porque se ela comesse, ela e o marido, eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E aí, irmão, que é o perigo. Aqui, Satanás, ele blasfemou contra Deus. Aquele ser que já estava ali agindo agindo na maldade, né? Agindo ali para destruir a vida de Adão e Eva, ele blasfema contra Deus, dizendo que Deus conhece o bem, que aqueles dois eles conheceriam o bem e o mal, né? Se nós lermos no livro de Tiago, nós vamos entender que Deus não conhece o mal. Deus ele não conhece o mal. Vamos ver lá. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago 14, 15. Abra sua Bíblia em Tiago, 1 Tiago 14, 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que esse arrasto seduz. Então esse desejo tendo concedido à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte, né?
Aqui Tiago está falando que cada ser humano ele é tentado pelo seu próprio mal, né? E se nós lermos, por exemplo, do versículo, do primeiro versículo, a Bíblia vai dizer assim, ó, a partir do versículo 2 de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Muitos irmãos consideravam motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação contra, a fim de que você seja maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta sabedoria, peça a Deus que Ele peça a Deus que a todos dá livremente com boa vontade, e Ele será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo. O irmão que de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso possa viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio dos seus fazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado e pelo mal, e ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados, não deixe de ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes com suas decisões. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo que Ele criou. Amém? O que eu quero falar para os irmãos? Deus não conhece o mal. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou o bem e formou o mal, né? Por que Ele formou o mal? Porque quando Deus criou o bem, né? Ele foi questionado, né? Desculpa, irmão. Então Deus foi questionado. E por ser questionado, por ele ser questionado,